Espetáculo na arena. Classificação com goleada. Atlético vence o Maringá e avança às oitavas de final da Copa do Brasil. Cuca atinge a marca de 150 vitórias pelo Galo. Quem viu só as manchetes não faz ideia do perrengue. A vitória veio, mas foi construída com muito esforço e alguns sustos. Com o primeiro tempo antes, eu achei que nunca ia sair um gol. Não foi por falta de tentativa. Coelho era o mais insistente. Quando a bola atravessou a área e ele acertou o chute, Rafael impediu o gol. Coelho ficou ali, pendurado, num canto que deve ser confortável, viu? Porque Scarpa aproveitou um tempinho assim também. Tá tudo bem, Scarpa. A bola bateu na rede pelo lado de fora, mas o lance foi bacana. Eu achei que ele ia pros pênaltis. Você tava preocupado? Tava, o Maringá tava atacando muito. Everson que o diga, coleguinha. Defendeu o chute de longe, de Robertinho, e depois um de mais perto, de Moraes. A gente tem que aproveitar a mínima brecha que eles der, porque é muito difícil jogar contra eles. A brecha começou a sair num chute de Rubens que foi rebatido pela defesa. A bola saiu para lateral, eles tiveram um descuido, dormiram um pouco. Eu tava na cara do gol. Gol na última jogada do primeiro tempo e gol no primeiro lance do segundo tempo. Esse anulado. Coelho mandou a bola para a rede, mas Rony estava impedido. Coelho, hein? Mais uma chegada e dessa vez a bola foi na trave. Corta para Patrick. Isso aqui não era lamento, era celebração. No primeiro jogo dele, de titular no Galo, o primeiro gol da carreira. Hoje é o dia mais feliz da minha vida, cara. Graças a Deus eu pude sentir essa sensação. Eu queria que todas as pessoas do mundo pudessem sentir o que eu senti hoje. Por coincidência, daqui a alguns minutos é aniversário da minha mãe. Então eu pude dar esse presente para ela. O filho de Dona Vânia começando, o de Dona Socorro consagrado. 250 jogos pelo Galo. Quando o Lianco foi derrubado na área, Hulk teve a chance de chegar a 126 gols com essa camisa e entrar no top 10 de maiores artilheiros do Galo, para isolar Givanildo como o maior goleador da arena com 18 gols. Mas ele isolou a bola. Contra-ataque do Galo, Scarpa partiu de antes da linha do meio de campo e disparou. Só na corrida, porque o chute ele deixou para Rony. Galo 3-0, com problemas que a gente só soube depois. Teve um surtinho de virose lá no clube. Tava até brincando com o Hulk, nós era o grupo da virose, o grupo da gripe. E olha um zagueiro aparecendo de surpresa. Júnior Alonso na trave. Olha o outro no meio da área. Lianco de cabeça pro gol. Camisa 4, fechando a conta em 4 gols. Foi uma vitória boa, uma classificação na Copa do Brasil, um campeonato que a gente almeja coisas grandes ali, mas dá uma confiança a mais para a gente chegar no sábado forte também. O torcedor do Atlético que foi ontem à Arena MRV gostou do que viu, apesar de um primeiro tempo que em alguns momentos deu para poder mostrar que o jogo seria difícil, até a marcação do Maringá chamou muita atenção, em alguns momentos eles até criaram algumas oportunidades, mas aí entra o que você falou, o dedo do treinador, de fazer uma leitura de jogo, de entender. Acho que positivo, a gente falou muito ontem aqui sobre o Patrick, né, que já tinha tido uma prova de fogo no Clássico, entrou bem, o retorno do Coelho ao Atlético, jogador, né, importantíssimo para o Atlético. O Lianco hoje, para mim, o melhor zagueiro no futebol brasileiro. Obrigado. Sabe? Disparado, uma regularidade muito grande. No último jogo já tinha destacado. O Rubens também. Aí entra aquela preocupação, né? O Atlético, não dá para vender Rubens no meio da temporada, não. Pelo amor de Deus, hein? Segura a onda aí. Mas o importante, o time, na hora que teve que ser efetivo, pensar como equipe, como um conjunto, a coisa funcionou e engrenou. A única coisa que me incomoda ainda é que foi um jogo de 4-0, podia ter sido de 8. Porque o Atlético desperdiçou várias chances que não poderia acontecer. E eu sei que teve gente aqui já na rádio, né, criticando o Hulk,
porque ele estava abaixo do desempenho dele, eu concordo, que a gente exige muito. A gente exige muito do Hulk. Também, eu acho. Mas vale lembrar que o Hulk, depois do jogo, colocou a questão dele ter jogado com virose, que ele levou uma pancada, né, um tostão no primeiro tempo, e no segundo tempo ele sentiu isso, errou o pênalti, né? Acho que, às vezes, cara, pênalti você tem que ter uma concentração muito grande. Não, né? Não sei. Vamos ficar aqui passando pano pro Hulk? Não vou passar pano pro Hulk, não. Mas eu sou advogado do Hulk porque ele tem crédito demais. Tem crédito demais com o Atlético. Pelo menos você assume. Eu assumo, sou advogado do Hulk, tem crédito demais com o Atlético, mas claro, vendo o que a gente espera dele, ele jogou nada hoje. Justamente por ele ter tanto crédito junto à torcida do Atlético, se ele pega num jogo desse aí, sente no primeiro tempo que não conseguiria entregar tudo aquilo que ele já entregou em outros momentos, ele pode ter a humildade de pegar e falar assim, gente, não tô bem, eu tô com virose, eu tô gripado há 2 dias, eu senti um tostão no primeiro tempo, e sai. Isso é natural, é aceitável. O personagem que ele não vai mudar em nada, o fato dele pegar em uma partida ou outra, ele estar mal. E cabe a nós, quando a gente vai fazer a análise, e fizemos essa análise hoje na rádio, quando você fala, foi o Thiago e também eu. Eu concordo com o Thiago se você pegar os jogadores que participaram da partida de ontem, o que teve o pior desempenho entre a qualificação que teve o jogo de ontem, foi o Hulk. Mas Hulk, esse argumento não tem um peso para você? O Hulk não é um ser supremo. Eu compreendo. A virose? Eu entendo. Mas quando você está doente, você pode também pegar e se colocar para o treinador que, eu não estou 100%, eu não estou bem. Então, me deixa no banco e eu entro 15 minutinhos, eu entro 20 minutinhos. É legal ele ser o super-herói atleticano e querer estar à disposição o tempo inteiro. Mas o caso de você ter falado, eu estou só prolongando isso, porque você falou que criticamos na rádio. Criticamos e eu volto a criticar. O Hulk não teve o melhor desempenho e é fato. Ele pode ser contra o Corinthians o definidor, o salvador do Atlético, como já foi em outras vezes. Mas ontem ele não foi bem. Ponto. Mas o Atlético jogou muita bola, o segundo tempo quase que perfeito, colocou a equipe do Maringá totalmente nas cordas. O Atlético foi muito superior, criou oportunidades para fazer vários gols. O Patrick realmente, como valeu a pena pedir tanto pelo Patrick, porque o Patrick não vinha tendo oportunidades. Aí a gente tem que saber detalhadamente o porquê o Patrick não teve mais oportunidades no início da temporada, no Campeonato Mineiro, em outras oportunidades na própria Copa do Brasil, mas tá aí. Jogou contra o Cruzeiro, foi bem os 45 minutos, agora jogou 69 minutos diante da equipe do Maringá, deixou um gol, deixou uma ótima impressão. É ter paciência, ter cautela, ter tranquilidade, saber que ainda está em evolução e ele tem essa consciência. Ótimas entrevistas, por sinal, viu, Patrick? Parabéns pelo esclarecimento que você tem aí na cabeça. Então é seguir com essa toada e é esse o Atlético que o torcedor cobra. Então, quando o torcedor vai para as arquibancadas e canta pedindo desempenho maior da equipe, é porque sabe que pode se tirar o melhor desempenho desse time do Atlético. Bom, vamos continuar. E aí vai. Diferentemente do meu amigo Breno Galante, porque eu venho aqui, eu cito os nomes, tá, HG? Mas diferentemente do meu amigo Breno Galante, eu não vou passar pano pro Hulk. Eu sei que o mais importante no jogo de ontem é a vitória, óbvio. Mas como ele me citou, eu só vou me defender a respeito disso. Para mim, o Hulk foi muito mal ontem. E não é de ontem. É desde o jogo contra o Caracas. Não, ele foi muito mal. Não. E é desde o jogo contra o Caracas, que eu não tenho gostado. Para mim, ele não foi bem contra o Caracas, não foi bem contra o Cruzeiro no fim de semana. E não foi bem ontem também contra o Maringá. Eu não passo pano para ninguém, independentemente da condição que o jogador goze de prestígio e ídolo. Enfim, sobre o jogo de ontem, o Atlético foi irretocável. E tem alguns caras que a gente precisa destacar. Coelho, jogando muita bola, mas muita bola mesmo. É o melhor jogador desse time, desde o início do ano. E assim, é curioso isso, Everton, porque em relação ao Coelho, embora eu não tenha tido a oportunidade de falar aqui, quando o Atlético foi contratar, eu achei que não ia render. Não seria o cara que ele se tornou. E ele é um baita nome nesse ataque do Galo. E aí, Natanael. Cara, que partida, que lateral direito. Tá jogando muita bola.
e merece todos os elogios. Então, Coelho e Natanael, para mim, são jogadores que precisam ser exaltados nesse time do Atlético. Além, claro, de Rubens, Lianco, que eu também acho que são muito importantes. E no meio-campo ontem, o garoto Patrick. Eu admito, eu não teria colocado como titular ontem. Porque eu talvez imaginasse que não fosse um jogo mais complicado, um jogo difícil. Mas o moleque fritou minha língua. Tá jogando pra cacete. Isso. Jogou muita bola ontem. E eu já falei aqui outras vezes, hoje eu simplesmente reitero. Que passada de manta no Palmeiras, hein? Que? O Atlético passou a manta no E Palmeiras. quem pensava o contrário? Entregou o Valu, o Elton. Eu não sei qual é o pensamento do Galante. Mas o Atlético passou a manta no Palmeiras. Você precisou de um jogo e meio pra saber disso, então. Mas, cara, quando você enxerga um jogador bem, você sabe o potencial que ele tem. Mas um jogo e meio dá pra saber? Eu preciso de 20 minutos. E 14 jogos com o Caio, não. Não, então, vamos lá, deixa eu explicar pra vocês. Tá vendo? Boa. Vamos olhar pro Você Caio. pega o cara, Vamos olhar pro Caio e ver o que o Caio já jogou. O Caio já foi bem em algum lugar da vida dele? Jogou no Galo. Não. São Paulo. O Caio já foi bem em Ah, algum o lugar Caio, da São vida Paulo. dele? Desculpa, Caio. O Caio foi, né? São Paulo. Então eu acredito que o Caio pode ser recuperado. Eu acredito. E não entrou mal ontem, não, tá? Eu acredito que o Caio pode ser recuperado. E esse é o ponto. Agora, voltando sobre o garoto Patrick, com 20 minutos já dá pra ver o potencial que o moleque tem. Na mão de um cara igual o Cuca, é seleção brasileira. E, sinceramente, o Atlético passou a manta no Palmeiras. Eu critico bastante a diretoria do Atlético. Vocês me veem aqui criticando. Não. Bastante não. Bastante. Critico bastante. Tem criticado Mas aí. eles merecem elogio em um ponto. Essa negociação com o Palmeiras. Foi do Siga? Não, se fosse, tava ferrado. 18 milhões de euros. O Patrick foi. O quê? Não, pera, o quê? Na hora que se escolheu os nomes lá, o Siga teve peso sim pra poder escolher. Sabe por quê, Thiago? Deixa eu te contar. Você nunca tinha falado isso. Agora que ele joga pra cacete, o filho bonito tem pai. Isso é peraí, você acha que eu nasci ontem? Eu vou fazer Você acha que eu nasci ontem? Eu vou fazer justiça, sabe por quê? Porque quando o Atlético pediu... Você nunca tinha falado isso, O Atlético chegou pro Palmeiras e falou, nós gostaríamos dessa negociação do Gabriel Menino e do Patrick. E quando isso aconteceu, eu fui o primeiro a criticar. Porque eu virei e falei assim, como que o Atlético pode ir lá e pedir o Gabriel Menino que não está sendo muito utilizado e o Patrick da base? Manta no Palmeiras. 18 milhões mais 2 jogadores importantíssimos. Passaram a manta. Isso é a maior pernada. Mas agora você vai dar o braço e torcer que o Siga faz alguma coisa boa? Você vai dar o braço e torcer? Pede desculpa. Pede desculpa. É legal. Fala assim, Siga. No caso, o Patrick... Deixa eu falar um negócio. Não, peraí. Mas o filho bonito, só tem pai quando é filho bonito. Pô, mas é assim com todo mundo. Feio, não é bem do Siga, não sei o quê. Mas você também só vai criticar na hora de elogiar, você não vai? Não. Se eles acertaram essa, se de fato eles têm responsabilidade nisso... Pede desculpa. Não, desculpa eu não vou pedir, porque pra mim eles são muito fracos. Se eles têm responsabilidade nisso, eles estão de parabéns. Mas desculpa eu não vou pedir pra um departamento que pra mim é de um bando de incompetentes. Você não é humilde. Não, eu sou humilde pra cacete. É isso aí, torcida atleticana, abençoadas e abençoados, tudo bem com vocês? Eu sou o Luiz, eu tô chegando com tudo nessa noite pra atualizar vocês sobre essa grande vitória, sobre essa grande goleada do Galo pra cima da equipe do Maringá. O Atlético vem jogando muita bola, poderia ter sido uns 7, uns 8, né? Porque a equipe do Galo perdeu muitas oportunidades. O Hulk perdeu pênalti, né? O Hulk vem, assim, numa sequência de jogos não muito boas, né? Mas tem crédito com a torcida atleticana. Temos que parabenizar toda a equipe, né? O garoto, o menino Patrick jogando muita bola. Então, assim, temos que parabenizar todo mundo, né? Vamos torcer para que o Galo continue, né? Nessa sequência, né, de boas atuações, né, que possa almejar grandes coisas nessa temporada. Vocês concordam? Quero ver a opinião de todos vocês. E a informação urgente, reforço de peso chegando no Galo. Zagueiro Mina pode estar chegando em Belo Horizonte para vestir a camisa do Atlético Mineiro, né? O Cuca quer muito esse jogador, né? Assim, é um atleta que chega para formalizar uma dupla de zaga com o Lianco. Então, assim, o nível, né, defensivo do Galo aumentaria muito, né, com a chegada do Mina, né? O Lianco é um zagueiro assim que vem crescendo cada vez mais. Então, assim, eu tô muito otimista. Vamos torcer para que o Mina possa vir para o Galo e que ajude o Atlético a ganhar, né, títulos nessa temporada, que é o que todos nós queremos. Vocês aceitariam, né, o zagueiro Mina no Atlético, sim ou não? Deixa aqui nos comentários pra gente estar debatendo sobre esse grande assunto. Eu tô indo nessa, fiquem com Deus e até a próxima!